O único meio de você receber as bênçãos de Deus é pela fé. E a fé não é você apenas acreditar naquilo que você está vendo. É você saber que existem coisas que vai além daquilo que os seus olhos podem enxergar. Eu fico impressionado como pessoas, muitas vezes ao receber uma promessa de Deus, eles imaginam que as coisas vão ser fáceis, que tudo vai contribuir para que tudo dê certo, e isso é um grande engano. As pessoas ficam surpresas quando elas se deparam com as dificuldades e às vezes questionam para Deus: Senhor, por que eu estou passando por isso? O Senhor prometeu que isso ia acontecer, o Senhor prometeu que faria isso, e aí está o grande erro. Vocês pensar que Deus, por prometer, por si só tudo vai acontecer. E não é bem assim. Porque nós precisamos entender que entre a promessa ao cumprimento da promessa, um processo. E o processo, por mais que talvez você não entenda, ele é necessário. Porque é o processo que vai dizer se de fato você está apto para receber ou se você não está apto para receber. Mas o que eu quero falar com você aqui nesse vídeo, para você que está aguardando o cumprimento dessa promessa, para você que recebeu uma promessa, mas talvez essa promessa já faz 5, 10, 20 anos e talvez o seu coração está até pensando que não foi Deus que me falou. A questão é, você precisa enxergar com os olhos espirituais. Porque toda dificuldade que você se deparar, todos os momentos difíceis que você enfrentar, se você recuar, não tem como você receber a promessa. Não tem como você receber e viver o cumprimento dessa promessa. Tem um texto que está lá em 2 Reis, capítulo 6. Depois vocês conferem o contexto completo. Mas fala de uma situação onde o profeta Eliseu estava na casa dele e o rei da Síria havia mandado um exército ali para poder prendê-lo. E naquela madrugada, o servo de Eliseu, ele saiu e quando ele se deparou, ele viu que todo o exército da Síria estava ali para poder prender Eliseu. Ele estava vendo com seus olhos naturais e ele viu aquilo ali e ficou desesperado. Então ele chega para o profeta Eliseu e fala: meu Senhor, o que nós vamos fazer agora? Olha esse exército que está aqui cercando e vai nos prender. Eliseu não estava preocupado. E sabe por que Eliseu não estava preocupado? Porque Eliseu estava enxergando aquilo que Geazi não estava enxergando. A Bíblia nos diz que então Eliseu ele fala para Deus: Senhor, abra os olhos do moço. E você conhece essa passagem, quando Deus abre os olhos daquele rapaz, ele começa a ver as colinas ali com carros, carruagens de fogo. Eles estavam ali ao redor de Eliseu porque Eliseu enxergava aquilo que ele não enxergava. E o que eu quero falar para você, você que recebeu uma promessa, eu não sei, pode ser em várias áreas, mas principalmente você que recebeu uma promessa na área de empreender. Talvez você até começou naquela esperança, Deus vai fazer, e essa dificuldade que você está enfrentando, talvez você está pensando em parar. Talvez no seu coração veja aquele sentimento: eu acho que eu coloquei a carroça na frente dos burros. Mas eu sabe o que eu quero falar para você através desse vídeo? Aguenta o processo, suporta o processo. As coisas podem parecer difíceis, as coisas podem parecer que é o fim, mas você precisa enxergar além da circunstância. E não tem outro meio de você enxergar além das circunstâncias se não for com os seus olhos da fé. Muitas vezes você recorre a pessoas que estão olhando como você vê. E da forma como que você está vendo, vê impossibilidade, vê dificuldade, vê escassez, vê várias situações, mas entenda uma coisa, foi Deus quem fez a promessa. Eu não acredito que Deus te colocou nessa situação para te envergonhar, eu não acredito que Deus te colocou nessa situação simplesmente para fazer com que você se torne humilhado. Não, esse não é o Deus que nós servimos. Eu creio que Deus te colocou nessa situação. E você está exatamente no momento que Deus quer que você esteja. Ah, Wagner, mas as coisas estão difíceis. Não estou conseguindo pagar o aluguel do estabelecimento. Não estou conseguindo pagar o fornecedor. Comece a olhar além da sua visão. Comece a enxergar aquilo que os seus olhos naturais não podem ver. A palavra do Senhor nos diz que quando Geazi estava desesperado,
Eliseu então ele pede para que Deus abra os olhos dele. Será que não está na hora de você parar de olhar apenas para os seus recursos? Será que não está na hora de você parar de olhar apenas para as suas possibilidades? Para aquilo que você tem humanamente dizendo? E começar a olhar para aquilo que Deus tem para a sua vida? Porque é mais fácil desistir. É mais fácil parar. É mais fácil você olhar e falar, quer saber de uma coisa? Eu acho que isso aqui não é para mim não. Mas entenda uma coisa. Só vence aqueles que vão até o final. Se você desistir agora, não vai falar que Deus não cumpriu com a palavra dele. Porque Deus jamais retrocede, Deus jamais volta atrás. Ah, mas está difícil, tudo bem. Comece a enxergar. Não espere aquilo que você não quer. Um dos maiores erros das pessoas é ficar pensando naquilo que elas não querem. Talvez você seja uma dessas pessoas que está aí desesperado. Nossa, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que pagar isso, não tenho dinheiro, eu tenho que fazer isso aqui, não tenho esse recurso. Pare de pensar dessa forma. Respire. Respire por um momento. Creia no Deus que você serve. Lembra da promessa que Ele fez na sua vida. Fale com Deus, Senhor, eu creio que o Senhor que prometeu. Eu creio que o Senhor quem fez essa promessa, eu sei que o Senhor é fiel para poder cumprir, para poder manter essa promessa. Abra os meus olhos, me faz enxergar aquilo que eu não estou conseguindo enxergar. Pare de ficar dizendo que você vai desistir, pare de ficar dizendo que as coisas não estão dando certo. Comece a usar a sua boca para poder declarar vitória na sua vida. Comece a usar a sua boca para poder declarar bênçãos na sua vida. Comece a dizer pela fé, eu não tenho agora, mas eu sei que Deus já preparou. Eu sei que o Senhor já preparou os recursos que eu necessito. Qual é o recurso que você precisa? Se você não sabe nem o que você precisa, como que você vai pedir? A questão é, você tem que saber, Deus, eu preciso desse recurso. E você precisa usar a sua fé para poder visualizar isso como se você já tivesse recebido. Tem um versículo na Sagrada Escritura, eu não lembro agora a passagem, mas diz assim, olha, Jesus Cristo dizendo, tudo aquilo que você quer, você precisa pedir como se você já tivesse recebido. Olha só que coisa tremenda. O que eu quero, eu preciso pedir, já crendo que eu recebi. Esse tem que ser o seu posicionamento. A questão é o que você quer, porque até agora você só está vendo o problema, mas o que de fato você precisa para que esse problema seja solucionado? O que de fato você precisa para que essa situação se torne uma situação adequada? O que você precisa? Dinheiro? Tudo bem, mas quanto? Recursos humanos? Quantas pessoas? Que tipo de pessoas? Quais qualificações de pessoas você precisa? Você precisa ter essas informações. Olhe para essa situação não com seus olhos naturais. Olhe para essa situação não de uma forma como se não tivesse solução. Você crê em Deus. E se eu perguntar para você, você crê que Deus pode fazer todas as coisas? Eu tenho certeza que você vai dizer. Mas por que então você não consegue acreditar que Deus pode mudar essa situação? Sabe por que você não consegue acreditar? Porque você não está se permitindo a enxergar com os olhos de Deus essa situação. Você não está se permitindo enxergar da forma como que Deus vê essa situação. Você está vendo aquilo que os seus olhos estão mostrando, mas você precisa enxergar com os seus olhos da fé. Você precisa enxergar com os seus olhos da fé, porque quando você enxergar com os seus olhos da fé, você vai ver que não está sozinho, você vai ver que Deus está com você, há um exército de Deus ao teu redor, há providências do céu sobre a sua vida, há bênçãos do Senhor que já foram liberadas para você, mas você precisa acreditar e você precisa enxergar. Se você quer viver essa promessa, não espere que as coisas vão se tornar fáceis, porque se fosse fáceis, não era milagre. Se tivesse tudo assim na sua condição de você mesmo resolver, você não precisaria de Deus. E sabe por que as coisas se tornam difíceis? Para nós lembrar que nós somos dependentes de Deus. Porque se nós resolvêssemos tudo aquilo que nós precisássemos,
se nós tivéssemos a capacidade de fazer tudo, jamais, guarde o que eu vou dizer, jamais o homem ou a mulher buscariam a face de Deus. As coisas precisam se tornar difíceis para você entender que quando as coisas parecer que não tem jeito, dá certo com Deus. Deus tem jeito, Deus dá uma solução, porque Ele é fiel, Ele é fiel. Comece a orar diferente, pare de declarar derrota e comece a declarar vitória. Quando os seus olhos naturais não vê solução, fale com Deus: Senhor, eu sei que há uma solução. Abre os meus olhos para enxergar essa solução. Gente, os maiores empreendedores, hoje os maiores empresários, são aqueles que conseguem enxergar aquilo que as pessoas não conseguem ver. Eu vejo Elon Musk fazendo tanta proeza, tanta coisa que para as pessoas era impossível. Mas dentro dele ele tinha uma visão clara daquilo que podia ser realizado. E aconteceu. E depois que aconteceu é fácil, porque daí as pessoas pegam o método e replicam. Mas Deus quer mostrar para você que através da sua vida Ele quer realizar coisas maravilhosas, coisas sensacionais. Veja só, se você desistir agora, quantas pessoas vão glorificar o nome de Deus? Sabe o que vai acontecer? Você vai ser mais um ou mais uma na estatística daqueles que tentaram a sorte no empreendedorismo e falhou. Daqueles que abriu a sua empresa diante de uma promessa que Deus havia feito, mas se iludiu. Mas se você permanecer, acreditar, confiar, as coisas podem parecer que é o fim. As coisas podem parecer que as portas não vão se abrir. Mas se você continuar alimentando a sua fé e vendo aquilo que os seus olhos espirituais podem enxergar, você vai ver que o milagre vai acontecer. E quando acontecer, as pessoas vão olhar e vai dizer: eu achei que era o fim. Eu achei que você ia desistir, mas você não desistiu. E o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida, por você decidir não desistir. Então não desista. Não desista. Creia em Deus, confie em Deus. Você coloca o pé e Deus coloca o chão. Quando você coloca o pé, Deus coloca o chão. Guarde essa palavra, que Deus te abençoe. Se esse vídeo fez sentido para você, eu quero convidar você a já se inscrever aqui no canal. Se caso você não é inscrito, já dê o seu joinha, comente aqui, diga: olha, se essa palavra falou com você, porque isso nos motiva a fazer outros vídeos como esse, para poder abençoar a sua vida. E se você conhece alguém que precisa assistir esse vídeo, compartilhe para essa pessoa. Seja um canal de Deus para poder abençoar essa vida. Que Deus te abençoe, um forte abraço e lembre sempre, fique com Deus.